Eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você hoje, nessa quinta-feira. Então, se você pode, abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, está lá no Antigo Testamento, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos botar no 16, versículo 18. 16, versículo 17. E aí eu vou transcorrer falando um pouco sobre o capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 17. Pode projetar aí, por favor. Isso. Diz assim: E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Você pode repetir junto comigo: e o Senhor está com ele. Isso, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que a trajetória desse menino que se tornou homem possa nos inspirar e nos direcionar a viver o propósito dentro também dos desafios que vivemos nesse tempo presente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra e na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre esse menino homem-rei chamado Davi. E a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala sobre esse personagem bíblico, que confesso que é um dos personagens preferidos meus, e não propriamente pela posição que ele ocupou, pelas vitórias que ele teve, mas, na minha opinião, Davi é especialista em recomeçar, em ressignificar, em a todo momento ter que se levantar diante de reveses da vida. Viver é estar tendo que lidar constantemente com impossibilidades, com frustrações, com medos, com decepções. Eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando fui discipulado pelo meu sogro, ele contava a história dele. E ele ficou viúvo muito jovem. A esposa, a primeira esposa dele, foi vítima de um câncer. Um câncer que, logo que alcançou a vida dela, alcançou todos os órgãos e ela teve muito pouco tempo de vida. E ele, quando contou essa história, eu fiz uma pergunta de um novo convertido para ele, perguntando para ele: se Deus é todo poderoso como é, por que ele de alguma forma não cria uma vacina ou ele usa alguém para que crie a cura do câncer? E é engraçado, Fabão, porque ele sem pestanejar olhou para mim e ele disse: o dia que o homem inventar a cura do câncer vai vir uma doença pior. E quando ele falou isso para mim, eu falei: que isso, está amarrado, está repreendido. E aí eu falei para ele: mas como assim? Por que de alguma forma Deus não permite que alguém consiga descobrir uma cura? E ele disse: porque o dia que o homem tiver controle sobre todas as coisas, ele jamais vai precisar de Deus. Aí ele disse para mim: existem coisas na terra que só Deus pode fazer. Diga para quem está do seu lado: existem coisas na terra que só Deus pode fazer. Isso nos torna humanos, isso nos torna dependentes de Deus. E o que Deus deseja de nós é que nós possamos depender sempre dEle. Isso nos faz ser criatura e coloca Ele numa posição de Deus. Prerrogativa número 1 para ser Deus
não ser compreendido na sua totalidade. Ninguém compreende Deus. Eu conheço Deus. Ninguém conhece Deus. Aquilo que é criatura jamais pode conhecer quem é Criador. E o fato de passarmos por momentos difíceis, por dificuldades, nos faz depender dele e também nos faz sermos aperfeiçoados através dessas lutas e dessas dificuldades. Davi, ele foi chamado pelo Senhor para uma grande obra, para uma grande missão, quando ele tinha 17 anos de idade. Deus havia rejeitado Saul e mandou o profeta Samuel ir a Belém, na casa de Jessé, ungir um dos seus filhos como o próximo rei da nação de Israel. Todo mundo conhece a história de Davi, todo mundo desde pequeno sabe da batalha que aconteceu no vale de Elá, entre um gigante que tinha mais de 2 metros de altura, contra um menino franzino que provavelmente, alguns acreditam, que ele tinha 1,60 m de altura. E eu queria transcorrer o óbvio hoje, falando com você algumas coisas que aconteceram. No capítulo 17 diz: os filisteus juntaram forças para guerrear e se reunir em Socó, de Judá. E se acamparam. E Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionaram-se em linha de batalha frente aos filisteus. E os filisteus ocuparam uma colina e Israel a outra colina, entre o vale. Os guerreiros, chamando Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros. Meu irmão, o cara era muito alto. 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Só a couraça que ele vestia pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para uma guerra? Vamos ser inteligentes, não precisa morrer ninguém. Eu fui escolhido pelos filisteus para lutar e vocês escolhem o melhor guerreiro de vocês. Vai evitar uma matança generalizada. E aí, quem perder, o exército que perdeu, vai ser escravo do outro exército. O texto continua dizendo que Golias utilizou uma estratégia psicológica. Os judeus, eles oravam 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e no fim da tarde. E a Bíblia fala que Golias, ele descia ao vale exatamente no momento em que os judeus, eles estavam orando ao Deus da vida deles para salvá-los. Então era exatamente quando os judeus, eles se colocavam de joelhos em oração, que Golias descia e Golias dizia: tem algum homem aí? Tem algum homem aí capaz de me enfrentar? Não tem ninguém. Então você imagina, aquele camarada quando andava, ele produzia barulho. Todo mundo ficou com medo. Porque só de ouvir essa história a gente já fica com medo, não é verdade? Só que a Bíblia fala que nenhum dos soldados de Israel teve coragem de se posicionar. E não tem nada de espiritual nisso, porque o medo faz parte da nossa vida. O medo é uma espécie de mecanismo de defesa. Só que em alguns momentos na nossa vida, o medo, ele tenta nos parar. Ele tenta nos aprisionar, ele tenta nos diminuir. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Porque eles tinham Deus. E quem tem uma palavra de Deus tem tudo, irmãos. A gente precisa entender que as guerras, elas não são vencidas por espadas ou lanças. As guerras, elas são vencidas pelo Senhor. É Ele que dá a batalha, é Ele que dá a vitória. E você vai ver que Davi falou isso. Esse é um dos grandes segredos da vida.
Quando você confia no homem, o homem te decepciona. Quando você confia na medicina, ela pode até te ajudar, mas em algum momento os médicos podem dizer: a gente fez tudo que a gente podia fazer. Somente Deus faz o que ninguém faz. Somente Deus realiza além daquilo que o homem pode realizar. E a Bíblia fala que Davi estava em casa pastoreando as ovelhas do seu pai em Belém. Esse texto que a gente leu diz que ele já havia sido chamado por Saul para tocar harpa e acalmar um espírito que possuía Saul. Então ele era conhecido por Saul e apresentado por Saul, e haviam dito para ele: olha, ele é um belemita e ele é filho de Jessé. Então ele passou a ser pajem de armas de Saul. Ele passou a estar com Saul a todos os momentos. Só que a partir do momento em que os filhos de Jessé estavam na guerra, Jessé mandou Davi levar mantimento para os irmãos. E a Bíblia fala que quando ele chegou no vale de Elá, estava lá os soldados de um lado, os soldados do outro, e um vale no meio. E o gigante, justamente nessa hora, desceu para afrontar Israel. E aí Davi foi e perguntou: o que vão dar para o guerreiro que matar esse gigante? E aí os homens disseram: vão dar isenção de impostos para ele, para a família dele, e também vão dar como direito o casamento com a filha de Saul. E aí ele se interessou, ele falou: pô, esse negócio é bom. Mas ele era um menino de 17 anos. E a Bíblia fala que ele se dividia entre cuidar das ovelhas do seu pai e também tocar harpa para Saul. Davi, ele não parou de fazer aquilo que ele fazia. Ele foi ungido rei e ele continuou no dia seguinte fazendo o que ele estava fazendo. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente acha, Arthur, que no outro dia a nossa vida vai mudar. A vida do ser humano, ela não muda de um dia para o outro. A vida do ser humano, ela muda um dia após outro dia. É no caminho que as coisas acontecem. E aí a Bíblia fala que ele ali, agora, quando viu aquela situação, começou a comentar com todo mundo. Um dos irmãos de Davi, que era o mais velho, chamado Eliabe, ele disse: quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu ele falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Por que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai lá no deserto? Com quem elas estão? Eu conheço você, sei que você é presunçoso, conheço que o seu coração é mau. Você veio aqui para ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz agora? Esse texto que fala o que eu fiz agora revela que a todo momento os irmãos de Davi indagavam a ele. Ele fala o seguinte: o que eu fiz agora, cara? Porque a todo momento vocês me questionam, a todo momento vocês, querem brigar comigo. Então ele era alguém que era hostilizado pelos irmãos. Ele era desprezado pelo pai, foi abandonado pela mãe. E agora, quando ele vai levar mantimento e ele pergunta para os soldados, ele é afrontado pelo seu irmão mais velho, que não teve coragem de enfrentar Golias. E ele começou a perguntar aos outros soldados o que ia ganhar esse homem. De repente, pelo fato dele despertar curiosidade sobre aquilo, Saul ouviu isso. Alguém falou para Saul: tem um menino aí no meio do acampamento que está perguntando o tempo inteiro o que vai ganhar. E aí, como ninguém havia se apresentado, Saul fala: manda chamar esse menino. Quando Davi chega lá, aí ele fala: é você que toca harpa para mim? Peraí, meu filho, mas você é um menino, você é um franzino, você não tem a menor condição. Olha o que o texto diz, exatamente nesse momento. Respondeu Saul: você não tem a menor condição de lutar contra o filisteu. Você é apenas um menino, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse: se fosse você, o que você ia dizer? Pergunta para quem está do seu lado: se fosse você, o que você diria? O que você diria? Porque Davi ali podia
pegar a violazinha dele, botar no saco e voltar. Mas nesse momento, Davi resolveu trazer à memória, como o Glaudinho disse, aquilo que lhe dava esperança. Nesse momento, Davi resolveu apresentar aquilo que você apresenta quando você quer ser contratado por alguém. O que você apresenta quando você quer ser contratado por uma empresa? O seu currículo. E foi isso que Davi fez. Davi falou assim: me permita apresentar para você o meu currículo. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E teve um dia que um urso veio e pegou uma das ovelhas do meu pai. E você sabe o que eu fiz? Você já viu um urso alguma vez na vida? Então, eu peguei o urso e eu matei o urso. E depois teve um dia que veio um leão. E você sabe o que eu fiz? Eu também matei o leão. Então, se eu já matei um urso e matei um leão, eu posso matar esse. Quando você está passando um momento difícil da sua vida, será que você tem a capacidade de fazer isso? De olhar para trás, para a história da sua vida e falar assim: peraí, se eu já venci essa situação na minha vida, se eu já venci essa situação na minha vida, eu vou vencer essa situação de hoje da mesma forma, no nome de Jesus. Só que a luta que a gente está vivendo agora sempre é a maior, sempre é a mais difícil. Só que toda impossibilidade é palco para milagre. Porque só há milagre quando há impossibilidade. Não existe milagre quando tudo está bom, quando tudo está perfeito. E aí a Bíblia fala que quando Davi apresentou o currículo dele, o rei falou assim: então vá, e que o Senhor seja com você. Davi era pajem de arma de Saul. Só que a partir do momento em que ele é convencido de que aquele menino iria vencer o gigante, o texto diz que Saul pega toda a sua armadura e ele começa ele mesmo colocar sobre Davi. Ele pega o seu capacete, coloca na cabeça de Davi. Ele pega a sua couraça, coloca sobre os ombros de Davi. Ele pega as suas caneleiras, coloca sobre Davi. Ele pega a sua espada, entrega a Davi. E você sabe o que acontece? Quando Davi ele é preparado para a batalha, aquela roupa ficou grande demais nele. E o texto diz que Davi não consegue andar com aquilo que o rei havia colocado sobre ele. Às vezes, queridos, nós queremos lutar guerras e batalhas sendo quem nós não somos. Às vezes, nós queremos enfrentar desafios olhando para o lado e achando que se a gente fizer como fulano fez, como ciclano fez, que se a gente de alguma forma se comportar como outras pessoas, não importa o desafio que você enfrente, se você verdadeiramente não entender que as suas batalhas você precisa enfrentar sendo quem você é, você não vai ter sucesso. E o que é pior às vezes, Fábio, é que às vezes pessoas colocam coisas sobre nós e a gente, com medo de desagradar a essas pessoas, continuamos andando muito devagar e sobrecarregado com essas coisas que não foram nós que escolhemos. E eu pergunto para você, qual é o peso que você tem carregado sobre os seus ombros que não foi você que colocou, que foi alguém que colocou sobre você, e pelo fato de não querer desagradar, você continua carregando esse peso que te atrapalha, que cansa você, que não dá mobilidade para você. Davi entendeu isso e ele falou: eu não matei o leão com esse negócio, eu não matei o urso vestido com essa fantasia. E a Bíblia fala que Saul colocou armadura em Davi, mas que Davi percebeu que não conseguiria vencer Golias sendo quem ele não era. Imediatamente ele tirou aquela roupa. Foi ele que tirou. Foi ele que decidiu arrancar dele aquilo que não era dele. E ele disse: vai ser do meu jeito. E o texto diz que ele logo desceu o vale. E eu queria que você ouvisse o que Davi disse. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército
dos filisteus e as aves dos céus e aos animais silvestres. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é a espada ou a lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos os nossos irmãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Eles trocaram ofensas antes da luta acontecer. E Golias, claro, tentou intimidar Davi. Ele, na verdade, ele foi intimidado porque ele disse: sou eu um cão para que você, um menino, me enfrente? Não tem nenhum gigante aí? E aí Davi fala para ele: uma batalha de Deus não é vencida por espadas ou lanças. A batalha de verdade, ela é vencida na confiança em Deus. E é isso que a gente precisa entender. Que não tem a ver com quantas pessoas estão ao nosso lado, não tem a ver com a influência de pessoas, e sim com quem está a nosso favor, o Deus Sabaoth, o Deus que peleja as nossas guerras, o Deus que nunca venceu uma batalha, porque para Deus nada está perdido, querido. A Bíblia fala que ainda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a Bíblia fala que Davi, quando o gigante desceu correndo em direção a ele, Davi não amarelou não, ele foi para dentro. O texto diz que ele pegou 5 pedras, e a gente vai em março lá, 5 pedras no ribeirinho de Davi. Ele pegou quantas pedras? 5 pedras. Ele tinha uma funda, uma tiradeira de couro, ele pegou 5 pedras. Quantos gigantes ele enfrentou? Quantos? Diga 1. Foi um gigante, mas ele pegou 5 pedras. E por que ele pegou 5 pedras? Talvez você pense assim: ele era ruim de pontaria. Ele falou: se eu errar na primeira, eu acerto na segunda. Se eu errar na segunda, eu acerto na terceira. Tem um estudioso, João, chamado Flávio Joséfo, que diz que Golias tinha 4 irmãos. Ele possuía 4 irmãos. Então, Davi premeditadamente pensou: quando eu matar o primeiro, pelo menos os irmãos podem vir vingá-lo. Então eu vou pegar uma pedra para cada um. Você vê a autoconfiança dele. E se você observar de que forma ele matou o gigante, de que forma ele matou o urso e o leão, da mesma maneira, Davi era bom naquilo que ele fazia. E eu aprendo com isso que se ele era bom com aquela tiradeira, isso quer dizer que ele treinava, diga, muito. Então, carinhosamente, diga para quem está do seu lado: você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Você nunca vai ser bom. Então fala assim: nunca. Mas fala com vontade: nunca. Nunca, nunca, nunca. Você faz pouco, vai ser bom como? A gente quer emagrecer sem fazer o que precisa fazer, sim ou não? Sim. Por que a gente toma canetinha? Porque a gente não fecha a gente não fecha a boca. Por que a gente faz bariátrica? Porque a gente não fecha. Não, eu tenho um problema. Você tem um problema de compulsão, você não consegue ficar sem comer. Porque quando amarra no nome de Jesus e também no ponto lá o Mohamed de seu estômago, você tenta comer e passa mal e não come. Não é verdade, gente? Então, na verdade, nós sabemos o que temos que fazer. Só que nós não temos a predisposição ou a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. A gente precisa aprender a assumir responsabilidade. E a Bíblia fala que ele pega as 5 pedras, ele pega a funda, pega uma pedra arredondada e o gigante vem, meu irmão. Ele joga a lança, Davi roda, e não foi o Espírito Santo que direcionou a pedra, não. Foi o treinamento que ele tinha. Porque ele fazia tanto isso, Arthur, que quando ele precisou fazer, ele conseguiu fazer. É o Zinho que estava aqui, cadê? Ele está ali tocando. Você viu o solo de guitarra que esse menino fez aqui? Eu confesso que eu fiquei com inveja ali, cara. Inveja mesmo. Falei, eu queria tanto aprender a fazer isso. Eu só não quero parar minha vida para poder ficar praticando isso. Eu quero acordar, eu quero encostar a cabeça na sua cabeça e você transmitir para mim o seu conhecimento.
Aí a gente olha aqui, fica admirado, fala assim, rapaz, como é que ele consegue fazer isso? Você sabe como que ele consegue? Treino. O cara treina, meu. O cara estuda, o cara se dedica. Ninguém vai ser bom naquilo que faz pouco. Ninguém vai ser bom naquilo que não treina. Ninguém vai ser bom naquilo que não exercita. Né, Gabriel? Você está rindo de quê? Eu falei com o Gabriel que eu queria tocar violão. Posso falar, Gabriel? E aí eu toquei uma música com o Gabriel e falei, Gabriel, será que você podia me ajudar nisso? E aí ele começou a passar uns exercícios. Eu falei, eu quero tocar a música. E aí eu falei, então, cara, é difícil para mim. Ele falou, é difícil para quem não treina. É difícil para quem não estuda. Quando eu fiz aula de violão lá atrás, com o Marcelo Santos, e aí, na terceira aula de violão, tem 15 anos isso, eu falei para o Marcelo, eu perguntei para ele, quando é que eu vou tocar na igreja? Aí ele falou uma palavra, ele falou assim, então. Meu irmão, até hoje. Então, tipo assim, cara, vai ser difícil. Com essa sua predisposição, com essa sua coragem, com essa sua boa vontade. Não importa qual o sonho que você tem, a meta ou o objetivo, ninguém pode querer mais do que você. Ninguém pode acreditar mais do que você nisso. Davi matou Golias, subiu em cima dele, pegou a espada de Golias, porque Davi não tinha espada, cortou a cabeça do gigante e levou para Jerusalém. Pegou a espada do gigante, a roupa do gigante, guardou dentro da sua tenda. A Bíblia fala isso. Ele não conseguia nem carregar aquilo sozinho. E Deus deu a maior vitória para ele. Foi a maior vitória que Davi havia conquistado até aquele momento. Porque depois daquele momento, as vitórias foram ainda maiores. Assim como os níveis da nossa vida. Porque a batalha de hoje prepara você para a batalha de amanhã. E a batalha de amanhã vai preparar você para a batalha de depois de amanhã. E assim somos aperfeiçoados dia após dia, batalha após batalha. E a Bíblia fala que a partir desse momento, Davi recebeu uma promoção. O gigante que Davi enfrentou não foi para humilhá-lo ou envergonhá-lo, foi para promovê-lo. E eu quero declarar sobre a sua vida que os gigantes que você enfrenta, eles não vêm para matar você, e sim para colocar você num outro nível, porque antes ele era o filho de Jessé, pastor de ovelhas, mas depois de Golias ele passou a ser matador de gigante. Ele recebeu um outro título, ele recebeu uma outra nomenclatura, mas para isso ele teve que ter coragem para acreditar, Jonas, que era possível, aquilo que diante de todos parecia ser impossível. Eu pergunto para você, qual é o impossível na sua vida que você precisa vencer hoje? Qual é a impossibilidade que está diante de você, tirando o seu sono, a sua paz? O segredo de Davi foi entregar a Deus e confiar totalmente nele, porque numa ótica humana ele não teria a menor chance. O texto diz que quando ele vai em direção ao gigante, ele diz, você vem contra mim com espada, com vara, com lança, com pau, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele colocou Deus à frente. Ele entregou a vida dele a Deus e ele falou, Senhor, eu vou. Quando o medo vier, né? Tem uma história que diz, o pessoal fala, quando o medo vier, você vai com medo mesmo. Mas Davi entendeu que quando o medo vier, ele precisa ir com Deus. Não é com medo, não. Você vai com Deus, porque é Ele que vai te dar a vitória. Porque Ele peleja as nossas batalhas. É claro que existem momentos que Davi passou em que realmente ele pensou que ele não ia conseguir. A prova disso é que dos 40 salmos que ele escreveu, 80% deles, ele escreveu com choro, com lágrimas, com uma alma angustiada, amargurada. E é exatamente isso que às vezes acontece na nossa vida. A gente tem a visão da promessa de Deus, só que a pressão é tão grande que às vezes as lágrimas que vêm aos nossos olhos, elas têm a capacidade de embaçar a visão da promessa. É o que essa canção diz, é só esperar.
e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza, de alguma forma, faça com que aquilo que é certo, como obra de Deus, possa se tornar distante diante das impossibilidades. Eu queria que, mesmo assentado, que você fechasse seus olhos e que por um momento você ouvisse essa canção, que você ouvisse a letra dessa canção e entendesse que quando alguém escreveu essa canção, escreveu diante de um momento difícil, também achando que não ia conseguir. Só esperar acontecer. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes da gente cear, eu gostaria de orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você tenha sido alvo de pressões, fortes pressões. A sua vida nos últimos dias talvez tenha virado de cabeça para baixo. Quem sabe muita coisa saiu do seu controle. Quem sabe um gigante se colocou diante de você, afrontando, envergonhando, tentando te parar, tentando humilhar você. Eu quero dizer para você que essa canção diz que é só esperar acontecer. É só continuar, é não parar. É só continuar e não deixar que as lágrimas não embacem a visão de uma promessa, a visão de uma vitória, a visão de uma palavra de Deus. Porque operando Deus ninguém pode impedir. A Bíblia fala que ninguém pode ir contra o braço forte do Senhor. Quando Deus declara haja nos céus, tudo muda na terra. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus que quando oramos e ligarmos qualquer coisa na terra, será ligado no céu. E da mesma forma, quando em oração desligarmos qualquer coisa na terra, será desligado nos céus. E eu quero orar com você e por você. Eu quero orar pela sua necessidade, pela sua impossibilidade. Eu quero orar talvez por alguém que está aqui sendo representado por você. Eu quero orar para que Deus dê força a você, para que você não se deforme e acredite que mesmo se sentindo pequeno, impotente, na força do Senhor, a vitória é garantida na sua vida. De olhos fechados, eu não vou chamar à frente, mas se você tem a necessidade hoje de receber da parte de Deus um renovo, se você precisa hoje que a graça de Deus invada o seu coração e que a força que vem do Senhor, porque a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nos sentimos fracos, vazios, que ele nos enche do poder dele. Levante suas mãos o mais alto que você puder, em sinal de total rendição a ele. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro sobre a vida de homens e mulheres que estão com as mãos erguidas aos céus, em sinal de rendição, declarando que sozinhas elas não vão conseguir, mas que na força do Senhor tudo é possível. Por isso ligamos na terra, para que seja ligado nos céus. Ó Deus, eu não sei qual é a necessidade, a impossibilidade, mas eu declaro pelo poder do nome de Jesus, o haja do Senhor na vida desse homem e dessa mulher. Eu declaro milagres da parte do Senhor. Eu declaro cura. Eu declaro que aquilo que é impossível ao homem se torne possível pela obra das tuas mãos, porque a tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém pode impedir, ninguém pode se levantar contra o braço forte do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz o que ninguém faz. Tu és o Deus incomparável, ninguém é como o nosso Deus. Por isso agora derrama bálsamo, óleo fresco, uma unção nova sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Segura nas mãos desse homem, segura na mão dessa mulher e fortaleça, que a fé não esmoreça e que a certeza de que o Senhor não perde batalha, não perde o controle, esteja firmada nos nossos corações. Nós oramos com fé
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.